Abençoar. Hoje vamos conversar sobre um tema profundamente especial, cheio de amor, entrega e propósito: a adoção. Vamos falar sobre aquelas mulheres que se tornaram mães de coração, mulheres que dizem sim ao chamado de amar, cuidar e acolher filhos que não vieram do ventre, mas que nasceram para elas através de um propósito divino. A maternidade, como sabemos, pode assumir formas diferentes e a adoção é uma delas, uma expressão viva do amor de Deus. Seja por enfrentarem a infertilidade, por uma confissão pessoal ou por um. Perdão, vou ter que voltar esse pedaço. Ok. A maternidade, como sabemos, pode assumir formas diferentes e a adoção é uma delas, uma expressão viva do amor de Deus, seja por enfrentarem a infertilidade, por uma convicção pessoal ou por serem movidas pela fé e compaixão. Muitas mulheres encontram na adoção o cumprimento do plano de Deus para as suas vidas. E a Bíblia nos fornece histórias lindas sobre isso. Uma delas é a história de Moisés, relatada em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. A mãe biológica de Moisés, com temor e coragem, o colocou em um cesto entre os juncos do rio Nilo para protegê-lo da morte. A filha de Faraó o encontrou, teve compaixão e o adotou como seu filho, mesmo sabendo que ele era hebreu. Ela o acolheu, criou e amou como mãe. Ela se tornou uma verdadeira mãe de coração, escolhendo o amor em meio ao risco e à diferença. Essa história nos mostra que Deus pode usar caminhos inesperados para formar famílias e que a adoção é uma missão linda, cheia de significado espiritual. Afinal, todos nós também fomos adotados por Deus, como está escrito em Efésios 1:5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E para nos ajudar a aprofundar esse tema tão precioso, convidei uma mulher muito especial, uma irmã em Cristo que vive a realidade da adoção com amor, coragem e fé, Luciana Lacerda. A Luciana tem uma história inspiradora que mostra como Deus conduz cada detalhe, mesmo nos momentos de espera, dor ou incerteza. Talvez você esteja considerando a adoção. Ou talvez conheça alguém que esteja nessa jornada. Seja como for, esse episódio é feito com muito carinho para você. Luciana, minha querida irmã, seja muito bem-vinda ao Pode Abençoar. É uma alegria enorme ter você aqui conosco. Obrigada por aceitar e compartilhar a sua jornada com tantas outras mulheres que também desejam viver o propósito de Deus para a maternidade. Vamos começar? Lu, conta pra gente então um pouquinho sobre a sua história, sobre você, sobre a sua família. Olá, amada Joyce, prazer. Quero agradecer pelo seu convite tão carinhoso e na mesma hora, né, quando você veio contar um podcast de propósito, Deus colocou no meu coração emoções assim, revivendo tantas coisas. E a minha família, né, começou comigo com o Edmilson em 16 de janeiro de 2010 e logo no mesmo ano nós, né, tínhamos desejo de ter filhos. E logo assim que nós nos casamos, logo em agosto nós engravidamos, né? E com 2 meses perdemos. Então foi muito difícil para nós, né? E seguimos a vida com nossos desejos, nossos sonhos, tanto ele quanto eu, né? Eu desde menina, eu lembro que
Eu pegava roupas maiores, largas, colocava travesseiros, acho que quase todas as meninas fazem isso, que eles um dia eu quero ser mãe, né? Que legal. Eu me lembro assim, como se fosse hoje, até da roupa, né? Então, era Uhum. assim, um desejo, né, que toda mulher geralmente tem, né? Então, foi assim, nós viemos, né, de uma caminhada e depois de 2 anos, né, eu sempre pensando, engraçado que quando nós estávamos namorando pelo telefone, né, nós namoramos pelo telefone 11 meses. Eu falei, de repente, Joyce, queridas mães que estão aí, veio algo no meu coração, eu liguei para ele, eu chorava muito, falei assim, você tem desejo de ter uma criança adotiva, um filho adotivo? Ele falou assim, não, de jeito nenhum, Deus me livre. Eu falei assim, pois eu tenho, eu acho que eu não vou engravidar. Você Eu falei já tinha isso no seu coração. isso, sabe, uma coisa assim, eu me lembro isso como fosse hoje, essa conversa. Não, você fala que sua mãe sempre, né, foi saudável, você não é saudável. Sim, mas eu chorava, sabe? Eu falei assim, mas se eu não tiver possibilidade, eu falei assim, eu não gostaria de adotar, não. E eu Uhum. calei, né? Mas deu certo, a gente casou, Deus confirmou o nosso casamento. E também depois de 2 anos, né, dessa triste realidade nossa de um aborto espontâneo, eu engravidei de novo, sem ter feito nada, sem tomar nada, era bem... A gente estava já no processo de adoção. Aí Uhum. vocês vão falar assim para mim, mas como assim, se ele não queria, né? É porque eu pastoreava nessa época, quando eu me casei, a Igreja Batista de Crixás. E eu passei por um processo de adoção com uma amiga minha da faculdade, que eu comecei a evangelizá-la, Raquel, e ela, né, passei a frequentar a casa e era uma crise que eles também, né, passaram e também estavam no processo de adoção. E eu acompanhei Uhum. todo esse processo de ir para a sessão, né, para encontro com o promotor, a chegada da criança no fórum, nós oramos no fórum, né, no banheiro das mulheres, conselho tutelar. Então, assim, foi um processo muito difícil para aquela família. E eu estava Uhum. junto, né? Então, assim, Acompanhando. acompanhei esse processo sem eu saber que logo em seguida Deus ia me fazer mãe também do coração. Então, depois, então, nós tivemos, né, a ideia de fazer a inseminação. Uhum. E, mas, assim, procuramos reprodutor, fizemos todos os exames e nem eu nem ele tínhamos nada. Então O não médico falou havia assim, nenhuma nada, infertilidade em vocês. não havia infertilidade nossa. Tanto é que eu engravidava. Eu Uhum. engravidei uma vez, né? E o doutor, né, se ele, por assim, por ser outra pessoa, vai falar assim, não, vamos fazer logo, você já está de idade. Ah, detalhe, eu casei com 39 a 40 anos. E eu Importante engravidei. isso, né? Isso é Já muito casou uma importante, mulher mais meninas. madura, né? Isso. E eu engravidei, né? Mas com 2 meses Uhum. eu perdi, espontaneamente. Então o médico falou assim: não, vamos tentar naturalmente. Você já engravidou, vocês não têm nada, vocês são o único casal que vieram aqui no meu consultório que não tem nada. Vocês são totalmente saudáveis. Então a gente ficou assim, olha para o outro e falou assim: meu Deus. Então nós ficamos cheios de esperanças, né? Uhum. Mas meu esposo falou assim: não, tinha passado 14 dias, você ligou para o médico, liga para o médico que eu quero fazer. E ele chorava compulsivamente. E eu falei assim, o doutor falou, não, realmente você não vai querer esperar. Então, nós vamos fazer. Então, nós começamos o processo de inseminação Uhum. artificial. Não foi in vitro, não. Só que antes disso, nós estamos fazendo um processo. Deus colocou no meu coração. Vamos fazer uma campanha de Ezequiel, porque Uhum. se fosse um menino que um dia nós tivéssemos, ia ser Ezequiel, porque ele tinha escolhido antes de me conhecer. Então já Através esse nome já estava escolhido muito por antes ele, por num ele. acampamento de carnaval, num estudo que o pastor tinha dado. Deus tocou no coração dele que seria Ezequiel se um dia tivesse filho. E eu queria uma Uhum. Ana Luísa, né? Uma Ana, menina. Ana, Luciana, Ana Luísa. Então foi assim, muito interessante, sabe? E isso nós escolhemos no telefone, né? No nosso Uhum. namoro. Naquele período ainda de se conhecer ainda, né? Isso, a gente nem tava, nós nem tínhamos nos encontrado pessoalmente. Nós tínhamos só nos conhecido num culto que eu preguei na igreja dele, num verão, férias de verão. Olha Né? os encontros, Não, viu? Para a gente encontrar aquele isso amado. aí, gente, isso aí é uma outra história que é mistério de Deus também. Eu sonhei com Deus meu e seus esposo um propósitos. dia antes, nunca sonhei casando, e olha que eu já era velha, né? Uhum. Nunca sonhei me casando. Eu sonhei com a pessoa, até com os presentes do caminhonete, uma caminhonete prata lotada.
E Que tudo aconteceu. Só bacana. não foi os presentes na caminhonete, mas foram 3 carros sedãs lotados. Uau! Lotados. Então, Deus assim, é Deus fez bom, hein? tudo. Talvez estou até respondendo um pouquinho lá na frente, né, que é dar alguma pergunta. Uhum, Mas é interessante a gente notar que, então, quando nós começamos a pensar em fazer a inseminação, então, começamos o processo de injeção, é muito complicado emocionalmente para a mulher. hum, Fisicamente, nem tanto as injeções, mas emocionalmente é muito complicado. E vocês não vão acreditar, Joyce, minhas amadas que estão ouvindo, ou quem quer possa estar ouvindo, um homem também, né, que possa estar ouvindo isso aí, por incrível que pareça, lembra da campanha de Ezequiel? sim. O doutor falou assim para mim, olha, já que vocês realmente querem fazer, nós vamos fazer duas, uma num dia e outra no outro, por causa da sua Uhum, idade, a questão dos óvulos. Eu falei assim, não, tranquilo, né? E nós fizemos todo o processo e estão todos sentadas, está sentada, Joyce? uhum. Estou. Simplesmente, o dia foi 10 e 11 de maio. Dia 11 de maio, nós estamos encerrando a nossa campanha. Bem no dia. E era o aniversário do Edmilson. Tudo junto. Nós não combinamos nada. Estava Olha só, escrito por Deus. as Jesuicidências. Coincidência. E foi tudo perfeito. Tanto a biomédica, que faz, né, a coleta, né, do Uhum, material, quanto o doutor também. Olha, a segunda foi melhor do que a primeira. Eles ficaram assim, impressionados, né, com o material do Edmilson, e com uhum, a mim também, meu corpo e tal. Mas o doutor falou assim, Luciana e Edmilson, vocês sabem que é somente, eu esqueci se é 20% ou menos, por cento, não, nós sabemos. Eu falei assim, vocês vão voltar se não der certo? Aí eu olhei para o Edmilson e falei assim, doutor, se fosse 0,5%, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não, Deus sabe todas as coisas, né? você já tinha essa certeza, né, Lu, no coração já. Isso. E aí eu falei assim, se for, amém, se não for, né, Deus sabe todas as coisas, porque Deus pode fazer, né? E Uhum. não foi, foi tudo Não deu perfeito, mas não certo. foi, não deu certo. Então, isso foi dia 11 de maio. Por incrível que pareça, estão Hum, sentados, estamos. em agosto, 2 anos depois, né, que eu engravidei, ou seja, junho, julho, agosto, eu engravidei de novo. E eu já estava no processo de adoção. Mas E, como esse, assim? e essa foi natural, essa Também segunda, natural, também de natural, maneira a natural. gravidez natural. Uhum, Porque nesse meio tempo que nós perdemos, né, não, nem gestor, né? Nós uhum, fizemos essa inseminação, Edmilson falou assim para mim, nós vamos fazer de novo, né? Vamos pagar e vamos fazer de novo. E eu calada, porque Deus começou a falar para mim, não vai fazer, não é hum, para você fazer. Mas eu não poderia também falar, eu como mulher sábia, eu não podia falar de vez, não, eu não quero. uhum, E Deus foi amadurecendo isso no meu coração, eu falei assim, meu filho, eu não estou com vontade de fazer. Deus está falando no meu coração que não é para fazer e tal, 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 tal. Eu falei assim, não, então tudo bem, então nós vamos adotar. Eu falei assim, como é que é? partiu dele. Ah, porque eu não falei nada mais, É, né? porque você já tinha um desejo, Eu mas ele já tinha tinha feito essa falado que palavra não lá, quando a gente lá estava atrás. se conhecendo. Eu falei Uhum, assim, como assim? Não estou te entendendo. Aí eu fiquei assim, né? Não, vou voltar à história da criança que nós acompanhamos, né? Porque ele também acompanhou, né? sim. Isso aí foi no ano que essa criança estava fazendo 1 ano de nascimento, não, de aniversário de adoção. 1 ano Uhum, de adoção. E eu preguei no aniversário de adoção. E eu trabalhei, né, que adoção é bíblico. Trabalhei o contexto todinho, desde Moisés, uhum, até chegar Jesus, foi um pai adotivo, José foi adotivo, né, um pai adotivo de sim. Jesus, e até chegar a nós, né, como filhos adotivos também do Senhor Jesus Cristo, filhos para adoção. Então, foi muito bonito o programa, a mensagem, eu contei no Data Show, e aqui dali todo mundo falou muito bem, que foi maravilhoso. Ninguém nunca tinha pensado nisso na Bíblia, inclusive José, né? Ele foi o pai Uhum, assim, por excelência de Jesus, inclusive na questão dele, né, a preocupação com Jesus quando ficou no templo, voltar, vou lá falar com Maria, cadê Jesus, está com você? Então,
Quando ele falou sobre a questão da adoção, eu falei assim, não estou te entendendo. Quando que isso aconteceu? Você não me falou? Eu falei assim, no aniversário que você pregou sobre adoção, Deus ali falou comigo. E ele ficou caladinho. Ai, gente. E aí eu comecei a chorar, ele também, né? Então, falei, então Uhum. vamos adotar. E nós começamos esse processo. Um amigo nosso que morava em Crixás tinha sido transferido para Trindade e ele trabalhava lá também na vara de família, né? Ele trabalhava no fórum lá em Crixás e também trabalhava lá. E ele foi até na minha casa nos visitar por causa das perdas e tal. Ele Uhum. gostava muito da gente, era muito amigo nosso vizinho de Chás. Disse, olha, se vocês quiserem, eu consigo crianças lá, tem muita criança para vocês adotarem. Eu falei assim, então vamos embora. E tinha 5 crianças. Tá, Lu, e a Tava parte lindo. burocrática dessa questão da adoção? Sim. Que você tinha um conhecido, né, no fórum, mas a parte Não, mas não foi lá burocrática não. nem foi, Mas nem não foi foi lá lá, não. nem aconteceu ainda. Então Não, vai, porque eu então engravidei. conta pra gente. Porque eu engravidei. De Eu novo, né? engravidei de novo. Aí nós cessamos o processo, já estava marcado, né, a situação. Falei, senhora amada, não tem jeito, nós não temos condições emocionais para agora pegar uma criança, nem financeira, porque é muita responsabilidade. Então, por enquanto, não. Só que nós perdemos de novo. 2 meses depois, na mesma coisa, no mesmo dia praticamente. E foi, assim, devastador. Foi pior do que o primeiro. Porque foi Nossa. retido e eu precisei retirar, e foi quando nós fizemos, a doutora fez, a, retirou o material, né? Foi muito complicado, assim, emocionalmente eu não senti nada, mas a questão física foi muito melhor, porque o aborto Uhum. espontâneo é muito doloroso, né? E ela Uhum. fez o exame, não tinha nenhuma cromossopatia, o bebê era perfeito. E a gente não tem explicação para isso, né, Lu? Não, Você não consegue entender, eu você. entendo, Porque hoje eu assim, entendo. então, na hora que a gente recebe uma notícia dessa, quando aí você Muito vai fazer complicado. a análise e tudo, aí você fala assim, não, tinha algum problema. E aí, quando a gente pega aquele exame lá e você tá lá diante do médico, e o médico fala: olha, tava tudo certo, não tinha nenhum comprometimento que justificasse. Mas, infelizmente, né, aconteceu Não a sei. perca. E foi nas mesmas datas. Uhum. Tudo Uma em outubro. Eu encostadinha na engravidava outra. em agosto e eu perdia em outubro. Perdi em Nossa. outubro. Passou-se, né? Então foi muito devastador mesmo, desolador. E as Uhum. pessoas ainda chegavam para a gente e assim, ah, não vim te visitar porque você é pastora. E a gente não tem o que falar, não tinha o que falar. Uhum. Ainda tem essa E, agravante, e né? tem esse detalhe, né, Lu? As pessoas não sabem como lidar com isso, né? É. É, a pessoa que está passando por aquilo está numa situação muito vulnerável. E as Uhum. pessoas que estão ali ao seu redor, a gente não tem Parece que essa são mais vulneráveis cultura. ainda. E aí a sensação que se tem é que a mulher é que tem que dar suporte, que acabou de perder, que precisa de suporte, ela acaba se colocando no lugar de dar suporte para as pessoas, É, porque elas não sabem como agir com você, é. não Foi sabem muito como complicado. falar, né? E é Foi. bom a gente estar mencionando isso daqui, porque eu tenho certeza que muitas mulheres também passaram por essa Passar por isso. experiência. E elas se sentiram fragilizadas e ao mesmo tempo você quer se entregar, né, àquela dor, aquele momento de sofrimento, e ao mesmo tempo você já tem que se recompor porque você tem outras Isso. coisas e outras pessoas. Isso. É. E trazer um alerta aqui, como igreja, como mulheres cristãs, né, para nós Uhum. estarmos mais sensíveis à nossa irmã, a nossa amiga que está passando por essa Uhum. dor. E a gente escuta muita coisa, né, Lu? Às vezes as Uhum. pessoas não têm muito filtro, né? Então, situações como comentários assim: ah, mas era só no comecinho, graças a Deus. Isso. E, É. gente, não tem isso, né, Lu? Vamos falar assim, francamente, para as pessoas entenderem. Não, Não existe isso. A partir do momento que não. você sabe que você está grávida, que você está gestando, a partir daquele momento, sua cabeça, seu Vira mãe. corpo, Tudo. tudo em você já responde que você é mãe, independente se Exatamente. você vai ver a criança ou não, você já é mãe Exatamente. naquele momento. Eu falo que eu fui mãe de 2.
Com E toda agora tem certeza, o você foi terceiro. mãe de 2. Até quando a gente vai no médico, ele faz aquela pergunta: já teve quantas gestações? Quantas... Aham, É clichê essa pergunta, né? Quando a aham, gente vai fazer a avaliação. Quantas gestações você teve? Você engravidou quantas vezes? Quantos abortos você teve? Né? aham. Quantas cesarianas? Foi parto normal? Foi Isso. cesariana? Então, Normal, cesárea. pergunta-se tudo. Não dá pra gente achar que isso não vai Parar, nos né? marcar, ou que a Não. gente fingir que isso não aconteceu. Uhum. Porque sempre é um lembrete de que isso Verdade. aconteceu. E por mais que os filhos, né, não foram gerados, mas você foi mãe. Sim, E como com você mesmo falou, eu certeza. fui mãe biológica 2 vezes. Eu Duas passei por a vezes. experiência 2 vezes, né? Dando continuidade, como que chegou Ezequiel na nossa casa, né? Isso. Então, depois de foi em outubro nós perdemos e em fevereiro ele nasceu. E nós fomos convidados, assim, foi feito, aliás, não fomos convidados, nós recebemos uma ligação de alguém de Uruaçu, de alguém Uhum. que era conhecido de uma outra pessoa, que é da família de uma outra pessoa, que estava chegando alguém na cidade para fazer um pré-natal, que daqui um mês ia nascer e que a pessoa estaria, né, doando. Não haveria possibilidade da família ficar. Meu Uhum. esposo, na mesma hora, fazendo nossa, falou assim, calma. Porque Joyce e mães que estão aqui, eu sempre tive essa concepção. Adoção não é porque eu preciso de um filho, uma criança precisa de um pai e uma mãe para ficar numa casa. Uau. Eu falei isso pro meu esposo na mesma hora, eu falei assim, calma lá, espera um pouquinho. Eu sou muito emotiva, mas eu sou Uhum. muito racional. Eu falei assim, não, vamos com calma, vamos orar, porque o que eu penso, adoção, nós queremos um filho e existe um monte de crianças que precisam de pais. Mas essa criança precisa ser amada por mim e por você no primeiro momento. Esse negócio de ficar assim, na casa de, como é que fala? Da casa que vai ficar um tempo com os pais, para adaptação. Uhum. Para mim, isso aí, quem ama é na hora, é aquele, você coloca o olho, É o na hora que você bate o olho. coração, já, eu tinha essa concepção comigo. Para Uhum. mim sempre foi assim, a adoção teria que ser dessa forma, caso contrário, não ia rolar. Uhum. E aí ele falou assim, tá, tudo bem, calma, né? Então vou ficar calmo, então tudo bem. Então depois Respira. isso, respira. E a pessoa que nós procuramos para fazer esse aconselhamento dessa criança foi a pessoa que eu acompanhei, nós acompanhamos na adoção. Uau! Olha como. Ninguém de Cristás sabia. Nós falamos assim, não vamos Ah, falar para ninguém, vamos orar, mas uma pessoa precisa saber, porque ela tem essa experiência, o que que nós temos que fazer? Porque uhum. a ligação foi assim, daqui um mês, ela vem segunda-feira, para daqui um mês voltar para marcar, vai marcar já o nascimento daqui um mês. E aí nós corremos atrás dela, falamos assim, não, vamos falar com fulano, que vamos advogado tal, a gente não achava ninguém. Uhum. Eu falei assim, não, vamos ficar calmo, né? Que daqui a um mês ainda vai dar tudo certo, e assim, a gente guardou esse segredo. Somente em 4 dias, porque o Ezequiel nasceu em pleno domingo, 4 dias depois dessa ligação. Ele não esperou, foi nada. Nossa, eu quero esse povo logo me quer mesmo. E aí, em pleno aniversário de 6 anos da Igreja Batista em Crixás, nós íamos dar o jantar para a igreja, o pastor Samuel Martins e a irmã Wanda fazem parte dessa história. Olha Ele que ia só. pregar à noite, e eles iam vir depois do culto, né, da manhã, e ia chegar, e eu chorava, 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 porque chegou o telefonema do pessoal de Uraçu, dizendo, por exemplo, estão chegando o pessoal, né, para o aniversário. Nós Uhum. não vamos lá não, porque esse aqui acabou de nascer. Vocês estavam lá no hospital recebendo o filhote. Estão lá recebendo o nosso filho, né? Fazendo todo o cerimonial lá de conseguir roupa, de um monte de coisa para ele. Ai, que Foi, coisa. foi lindo o pessoal de Uraçu, né? Então eu chorava, eu saí do culto para falar, né, com o pessoal de Uraçu. E eu voltei de Uhum. boca aberta chorando, né? Falei assim, o que que foi, pastor? Não, eu tô emocionado, que infelizmente não vão vir. Eu tô muito emocionada pro dia de hoje. Edmilson trabalhando na mineradora, né? Ele trabalhou nesse dia, trabalhava na mineração. Uhum. Então, o pastor chegou, eu estava lavando roupinhas de neném depois do DBD, escondi todo mundo, Correndo. porque Aquela mãe eu que tinha não deu tempo ganho. de se É, preparar. ganhando bebê de última hora, assim, de repente, sabe? Sei. Literalmente.
E eu tinha umas roupas que eu tinha ganho, né? A gente ganha muitas coisas para doar, né? E eu não tinha ninguém para doar, já tinha um tempinho lá. Eu falei assim: temos um filho de bebê. E eu, ó, Correu. corri, botei e tal. E nem secou, na verdade. Eu tenho uma foto do Ezequiel, depois de nascido, no meu dia, a gente secando assim com o secador na casa de uma irmã da igreja. Tem história. Então, foi assim, algo muito de Deus. E quando Edmilson chegou, né, depois do almoço, quando nós contamos, eu já tinha contado para o pastor Samuel, para a irmã Wanda, contaram a história deles também, né? Uhum. Foi muito, muito animador, foi muito, assim, restaurador, muito companheiros mesmo. E tivemos a festa à noite, sem ninguém saber, nós fomos para Uruaçu e foi para Goiânia na segunda-feira. Oh, E gente. assim, quando nós chegamos lá no hospital, nós já fomos direto para o hospital, nós chegamos lá, amadas, quando nós vimos Ezequiel, eu e Edmilson chorávamos. Foi Chorávamos, amor à chorávamos primeira à vista. primeira vista. Que a E o gente fala que detalhe, amor à primeira vista não acontece, não existe, olha aí. não sei dos outros, né? O meu. E o incrível, o mais interessante disso tudo, o Ezequiel era a cara do Edmilson no primeiro dia de nascido. Gente, Até hoje. Cada dia é que muito passa, parecido, né? A gente pega as as pessoas fotos que assim. conheceram Edmilson, o andar do Ezequiel, a unha do pé do Ezequiel encravada, igualzinho da mão do pai. A boca do pai, o sorriso. Oh, gente. Os É algo detalhes de Deus, né? Para acalentar o nosso coração, né? Tanto Para é que 12 dias confirmar. depois, assim, no dia que nós chegamos lá, né, na mesma hora, na hora, foi assim, a gente pegou, a gente tem foto dele, assim, chorando, agarrado com ele, e eu falei para a adolescente, falei assim, olha, menina, o filho é seu, luta por ele se você quer. Eu tô aqui, Uhum, mas meu esposo, para te apoiar nessa, que todos estejam, o mundo esteja contra você, mas se você quer ser o filho, eu te dou apoio. uhum. Conversei com a menina, né, uma adolescente, e eu falei assim, eu tô aqui para te apoiar. Eu vou estar na cidade até amanhã esperando a sua decisão. Vou levar o Ezequiel comigo, mas até amanhã eu te aguardo. Mas a partir de amanhã, ai de você, se você fizer uma coisa para tomar de mim. Aí já foi a mãe, Aí foi a já mãe. a mãe Edmilson protetora. falou assim, minha filha, a moça podia fazer para mas foi que deu vontade de falar, mas é verdade, porque eu ia lutar, né? E o processo de Ezequiel foi algo assim muito tremendo, porque foi Uhum, muito de Deus. Quando a gente saiu de lá, né, do hospital, não, tudo bem, não falou nada, com a mãe do lado, com a tia do lado, nada, não. Aliás, eles ficaram muito felizes quando souberam que era um casal de pastores. Eles ficaram muito tranquilos. uhum, E nós estamos de lá, a advogada, outro milagre de Deus. O nascimento de Ezequiel foi cheio de milagres. uhum, A advogada deu um telefonema para o assessor do juiz da comarca de Crixás, perguntando a possibilidade de ter um encontro com a gente sobre esse caso. O juiz abriu a porta do gabinete dele, meu Deus. sem Lu, nenhuma, tremendo isso, hein? nada, sem nada assim prévio, nada. Então, nós saímos do hospital, levamos, né, ela para a farmácia, compramos os remédios dela, levamos no cartório, tem que fazer a certidão de nascimento, Uhum, tudo direitinho, e depois nós deixamos ela em casa com a família dela, e nós fomos para a casa dos irmãos de Uruaçu, e ela marcou o encontro, né, com o doutor, e foi tudo certo, graças a Deus. E ele foi falando de todas as situações, né, que é um filho de adoção, e todas as problemáticas, e eu ouvi uhum. Edmilson, ouvindo Edmilson, ouvindo Edmilson, e aí ele falou, eu queria ouvir vocês agora. Aí eu botei os 10 dedos na mão, assim, para ele. Você tá vendo isso aqui, doutor? Nenhum dedo da mão é igual ao outro. São 10. E eu trabalho com gente faz muito tempo. Eu sou mais ou menos nova, naquela época eu era mais nova, né? Uhum, 12 anos atrás. Então, professora, eu trabalho com gente há muito tempo. E os filhos que dão mais trabalho, geralmente, são os biológicos. Principalmente porque são a maioria. Então, a porcentagem é maior. E
o que nós temos para dar para Ezequiel, não temos dinheiro, mas nós temos Jesus, nós temos a nossa vida, nossa moral, nosso, né, o que nós podemos dar para Ezequiel, nossos Princípios, né? Os valores. valores. Daí comecei a falar muita coisa para ele, né? E eu falei para ele sobre João Batista, né? Quem será, pois, essa criança? Preguei para ele, né? A palavra. Ei, E quem Lu, até é na hora Batista? da adoção, pregando pro povo. Não perca a oportunidade. Eu não estou no mundo a passeio, tenho uma missão. E eu fui falando Tá para todo, né? certo, Eu tô minha amiga. Cândido, nome de Deus na nossa vida. E aí, depois de muito falar, né? Eu falei assim: ninguém pode dizer o que será o Ezequiel, só Deus, né? Uhum. Ah, não falei o nome de Ezequiel, não. Aí ele falou assim: estou convencido que não tem argumentos para vocês. É, ele falou, deixa, eu me lembro como se fosse hoje, eu e Edmilson do lado, eu coloquei Ezequiel no bebê conforto assim no chão, né? Eu falei assim, mas eu quero ver como é que é, quem é esse menino, como é que é? Aí colocou ele colocamos ele, Edmilson colocou ele na mesa, eu falei assim, meu Deus, que menino lindo. E como é que é o nome dele? Como é que vai ser o nome dele? Você já tem? Edmilson falou assim, tenho. Ezequiel. Deus é a nossa fortaleza. Aí ele falou assim, tem significado? Eu falei assim, tem. Deus é a nossa força, a nossa fortaleza. Ele ficou assim, chocado, né? Ele emocionou. Uhum. Falei assim, é isso que nós temos a dar ao Ezequiel, o nosso Deus. Nossa, amiga, eu tô emocionada de ouvir, né? Que coisa mais linda. E para resumir essa parte da adoção, fiquei 12 dias lá. 12 dias Edmilson ia e vinha, que ele tinha que trabalhar, né? Edmilson, na Uhum. terceira, ele chegou com febre em Crixás. O emocional dele estava a 1000 por hora e ele foi para o hospital, né? Você vai no hospital para saber o que que é isso. E o médico sempre, né, fez meu controle de ovulação, né? Justamente com a esposa dele, que é secretária dele, pessoa assim que eu louvo demais a Deus pela vida dele. Doutor Uhum. Rosendo. Chegou lá, doutor Rosendo, então assim, se está acontecendo isso, isso. Não, pai, você está emocionado, é emocional, você não tem nada. E foi mesmo. Então, com 12 dias, né, Edmilson tinha voltado, e Deus, nesses 12 dias, fez a obra, nos concedeu a guarda provisória de Ezequiel, que é algo assim impossível aos olhos de Uhum. nós, porque nós não fazemos parte daquele processo, né, de curso que tem Uhum. É, para porque tem todas as aquele etapas, né? cadastro nacional, nós nunca Sim. nada, 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 né? E eu ia todos os dias com Ezequiel, a casa onde nós ficamos lá, a Adicione, irmão José Carlos, fala assim, pastora, deixa Ezequiel com a gente, porque é um lugar desgastante, fica toda a vida lá. Eu falei assim, não, Deus falou para mim que eu tenho que levá-lo, e eu vou levá-lo. Né? Eu estava Ele com tem tudo que ir junto. o bebê conforto com a toalha linda bordada verde e todo cheio de coisa, e eu cuidando dele lá, e todo mundo vendo do fórum, né? Então, Uhum. no dia que chegou a sentença, eu e Edmilson surrávamos dentro daquele fórum, de tanto que a gente chorava, E né? De a aguardar. felicidade, Não, né? me surrava, literalmente, sabe? Eu não sei como é que Ezequiel não foi esmagado, a gente abraçava com Ezequiel no meio. Depois, meu Deus do céu, a gente que é pai, é meio doido mesmo, né? A gente não tem Ué, mas noção é de claro, a gente é de carne e osso, né? A gente não só é. que só esse. E o povo, e vocês estão me ouvindo, o bendito do fórum foi todo mundo lá para ver a gente. E o povo, todos, os funcionários, todos nos abraçavam, assim, chorando junto. Ezequiel tem que ser de vocês mesmos, vocês são os pais ideais para Ezequiel. Nossa, amiga, sua história moveu muitos corações, né? Lá atrás, há 12 anos atrás, a história da chegada do Ezequiel na vida de vocês é Foi uma história que revolucionário, impactou muita gente. foi, foi. E quando nós fomos assinar, né, o documento, eles falaram assim para a gente, né, pessoal, olha, todas as vezes que vocês vierem a Uruaçu, venham mostrar Ezequiel para a gente quer ver Ezequiel e o desenvolvimento dele. Que é acompanhar, né, o crescimento, o desenvolvimento dele. Assim, foi muito emocionante. E quando nós chegamos em casa com Ezequiel, em Cristãs foi outra revolução. E aí, depois que nós, no mesmo dia, na segunda-feira, nós sentimos, né, falamos com o pessoal da igreja, né, que a gente iria, que está acontecendo, porque nós também íamos precisar de toda a documentação.
que o Uhum. vice-presidente tinha que dar uma declaração, a secretária tinha que conseguir ata de posse, e a universidade onde eu era, né, funcionária da Universidade Estadual de Goiás, eu tinha que comprovar Edmilson na mineradora, ele foi lá para pegar. Então, mais 2 ou 3 testemunhas tinham que dar Uhum. idade, o nosso médico tinha que também. Então, era muita documentação, quem tinha que fazer isso nesses dias. E Tinha que Deus fez correr para providenciar tudo. tudo, tudo. Cada um ficou com uma tarefa. Distribuindo tarefa todo mundo pelo telefone, todo mundo Uhum. correndo. Então, a igreja abraçou, né? Aí todo mundo já ficou sabendo, né, da igreja. Lu, deixa eu só fazer um comentário aqui dentro do que você compartilhou agora, Pode me interromper, porque, tá? Pode porque eu achei muito me barrar. interessante. Tá, porque eu achei muito interessante a parte quando você falou de tantas pessoas, né, se emocionarem ali junto com vocês nesse momento aí, né, de oficializar a adoção através de documentação e tudo mais. E é importante, às vezes, as mulheres que estão nos ouvindo, né, elas perceberem que quando a gente chega lá e mesmo no processo de adoção, é de fato aquele contato, aquela confirmação, aquela certeza de que agora esse filho é É realmente nosso. é meu, né? O Senhor me deu. Então é como a mãe que está gerando, né? A mulher que está Uhum. gerando ali passa 9 meses aguardando o encontro de você poder pegar o seu filho, de você registrar ele, né? Com o nome que É, você escolheu e tudo mais. E também na adoção é isso, a sensação é a mesma, é né? a Você mesma. tá ali com seu bebezinho, com seu filho nos braços e todo aquele processo, né, de a espera de resoluções burocráticas é a É, espera dos 9 meses. É é. muito semelhante a essa E o meu espera, foi né? 12 dias, a primeira parte, né? Então, aí, ó. E aí, assim, ó, é o momento do parto mesmo, né? Nossa, agora Gerado. nasceu, agora chegou, tá aqui, já é um membro da família. Família, é verdade. Pois é. E aí, quando eu cheguei na cidade de Quixás, foi outra surpresa, né? Eu com mantas e plumas e circunstâncias, com Ezequiel nos braços. Aí o pessoal falou assim, pastor, que eu era mais Ai, conhecido na rua. Aí todo mundo conhecia, né? Quixás. Aí eu falei assim, pastor, que lindo, esse bebê de quem é meu? Como assim? ai. Não, e aí enche a boca para falar, é meu. É meu. E também, porque assim, as pessoas começam assim, olhava para ele, olhava para Edmilson, olhava para ele, olhava para Edmilson, mas como assim? Eu não vi a senhora grávida. A semelhança, né? Não, é muito, gente. É algo assim surreal quando Ezequiel nasceu e até hoje. Se a gente Uhum, estivesse aqui, o pessoal ia fazer cópia e fotocópia. uhum. E Fala para autenticado. as mulheres, né, Lu, que hoje o Edmilson não tá Ah, aqui, né? sim. Que agora você se encontra viúva, né? Eu me conto há 4 anos, né? E abriu maio, junho, julho, agosto, 4 anos e 4 meses a fazer. Edmilson faleceu de Covid, né? Dia 25 de abril Uhum. Ainda tá bem recente, né, Lu? de 2025. Uhum. Então, tem sido, assim, momentos muito difíceis. Desafiadores, né? De Desafiadores. ter que continuar, porque a maternidade não é só o momento de chegar lá e oficializar e sair com o bebezinho para casa, né? Tem toda a etapa, porque é uma vida, né? A maternidade é até os nossos filhos, né? Até a Mesmo gente depois de morrer, né? adultos e até a gente chegar no nosso fim, é É, exatamente é isso. verdade. E aí tá vivendo também essa parte agora da maternidade, né, Lu? Da maternidade na viuvez, né? Que não é uma coisa fácil. A viuvez não é fácil, a maternidade não é fácil. Você enfrenta essas duas situações juntas, né? Conjuntas. É. Então aí, com isso, né, nós estamos aí trabalhando nesse sentido. E depois que o Edmilson faleceu, vem um agravante, né? Porque além da perda do pai, além da perda do esposo, do companheiro, né? 1 mês e pouco depois eu fico sabendo do diagnóstico de Ezequiel, né? Ezequiel tem uma doença autoimune degenerativa e Foi um. que não tem para a medicina, né? Cura. Não tem tratamento, não tem remédio, tem coisas paliativas que, como eu falei,
Segunda-feira eu estava em Brasília, hoje eu estava em Goiânia, né? Correndo atrás sempre de fazer o melhor para ele. Aqui em Silvânia também. Então, ele tem tratamento nessas 3 cidades. E é Deus, né? A É. gente ora por um milagre e a ausência, né, do pai, do esposo faz muita falta, né? Faz muita Uhum. falta nosso suporte, né? Uhum. Mas a adoção desse... Então, todos falam assim, né? Muitas pessoas falam assim, você era a mãe que Ezequiel precisava, principalmente por causa dessa condição dele. Não sei se eu sou a melhor, né, para ele, mas foi Deus me deu ele e ele me deu, né, o Ezequiel. Uhum. E nós temos, né, vencido. Quando o Jesus faleceu, no dia que ele faleceu, eu falei, Deus falou para mim, seria um dia de cada vez. Se eu Uhum. saber o que estava por vir ainda, né? E que a paz que excede a todo entendimento guardaria meu coração. É essa Amém. paz que eu tenho lutado todos os dias, né? Amém. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Uhum. Mas a maternidade é desafiadora, eu creio que não é só por ser adoção, né? É desafiadora por ser mãe. Então, eu não Exatamente. faço essa distinção, porque é adoção. Eu sou mãe, Uhum. independente de ser gerada no meu ventre ou não, né? Quem realmente é mãe sabe o desafio que que compreende, né, o ser mãe. Uhum. Então, então, a gente tem orado a Deus, né, para que eu oro a Deus para que eu possa me aperfeiçoar nesse processo. E voltando só um pouquinho atrás, para vocês entenderem o quanto que é importante a gente buscar as mães que estão aí, né, estão tentando, têm sonhado. Eu falo sempre que é necessário pedir sinais a Deus. Meu casamento foi um sinal de Deus. Eu pedi Uhum. vários sinais e eu não tomei essa decisão por emoção, porque eu já estava velha. Não. Ah, eu tenho que casar agora, se eu não caso mais. Eu pedi sinais a Deus e cada dia Deus me dava os sinais. Também nós fizemos campanha de oração e eu fazia os sinais que Edmilson não sabia quais eram. E Deus Uhum. confirmou todos eles. E o Ezequiel é algo assim muito tremendo, porque quando Ezequiel tinha 2 meses de idade, nós compramos uma cadeira de balanço, aquela grandona de ferro, né, de Uhum. fio, e a gente embalava Ezequiel ali com cânticos, né, fazer ele e eu chorava muito. Eu me lembro também desse dia como se fosse hoje na casa pastoral, na sala da casa pastoral. Eu chorava, Senhor, muito obrigada pelo filho que o Senhor me deu, agradecendo. Eu não tinha palavras para agradecer. É bem semelhante com Ana, né? O nosso coração fica Isso, tão festivo e tão alegre que você não tem mesmo palavras. E o tempo todo a gente tá ali olhando para aquele bebezinho e dando acreditando glórias aquilo, a Deus. Senhor. E Deus falou assim para mim, eu comecei assim, qual foi o dia que Ezequiel foi gerado? Olha a pergunta que a gente, né, tem umas perguntas assim, né, do nada. E eu comecei a contar de fevereiro para trás. Então, no dia 11 de maio, que foi o nosso último dia de campanha, de 11 para 17 de maio, são quantos dias? 6 dias. São Uhum. 9 meses. Então, Ezequiel foi geralmente gerado, provavelmente gerado entre dia 11 e 17 de maio, ou para mais ou para menos. São 9 meses de diferença. Lu, no período que você estava orando e com essa campanha Não, ainda, não né, foi no período dependendo. que não, foi no período nos dias que nós tínhamos feito a inseminação. A inseminação, no período da Por inseminação, Deus isso já que estava Deus não preparando. deixou, Deus não permitiu, apesar de tudo perfeito. Uhum. Deus não Você permitiu também. acredita, Lu, que se tivesse dado certo a inseminação, vocês não caminhariam para Nunca. a Não, adoção? não, não, não. Vocês iam Porque parar aí. porque quando eu engravidei na segunda vez, eu parei a adoção, lembra? Uhum. Lembro. Então, com a inseminação, muito mais, né? Uhum. Então, não tinha como, né, fazer. Então, eu vi assim, a gente viu todo o processo, a mão de Deus, que não tinha como ser outro bebê e outros pais, Olha né? aí.
Deus, assim, eu não Deus, consigo Deus ver de outra encaixando forma. as peças de todo Porque o 9 meses propósito. certinho, ele foi gerado no dia, ou depois, ou antes um pouco da inseminação. Uhum, Né? E Deus ainda fez ver, mais uma vez, com a segunda gestação que nós perdemos. Então, foi para confirmação. As 2 gestações que nós perdemos, eu vejo que foi Deus confirmando, né? uhum, E seria adoção, apesar que Edmil já tinha colocado no coração, mas nós engravidamos, né? E aí nós desistimos, e aí depois Deus realmente falou assim, então agora só para confirmar mesmo o coração de vocês, é porque é para ser. só para vocês terem certeza agora. Mas Edmilson, né? Para você ter Aham, certeza que é isso mesmo. Então, assim, foi muito. Foi uma questão sofrida, uhum, mas não foi aquele sofrimento que nós tivemos, porque foi muito rápido que Deus fez. Né? Muitas pessoas levam anos e anos e anos de uma fila de adoção, outras levam anos pensando se vão ou não adotar, mas querendo filhos e não uhum. adotam, não entram na fila. E nós não fizemos nenhum processo, nós não entramos, Deus deu, Deus colocou na nossa mão. Nós não corremos atrás. De Né? Deus repente, a guiou. situação já estava montada e vocês só foram seguindo o fluxo, Nós né? até tentamos fugir da adoção, né? É. Tivemos inseminação, aí não deu certo, Aham, Deus permitiu fazer uma nova gravidez espontânea, mas teve um aborto retido, não uhum. teve nenhuma cromossopatia. Então, Deus assim foi confirmando tudo, 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 passo a passo. Né? Uhum. Lu, e você falou uma parte aí muito importante a gente destacar, né? Principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, que às vezes o casal, um tem certeza desse passo, né? Da adoção, o outro cônjuge ainda Se não não tem essa tiver, não faz. certeza. E Não se, pode. se não tiver em comum acordo, né, Lu, o conselho Não é não aconselho, não faça. Então, faz. foi muito importante você Porque isso vai dar compartilhar que problema você mais tarde. com Isso vai certeza. dar E foi problema mais muito bom tarde. você compartilhar isso na sua história, porque você aguardou o Senhor falar Uhum. no coração O do seu coração marido de Deus. para Isso. que ele se abrisse para isso, para Uhum. essa realidade, e que o Senhor confirmasse, né, como você pediu sinais. E não é pecado, viu, gente? A gente pedir sinais para o Não, Senhor, provas para o Senhor, isso é fazer intimidade, prova é comigo, né? Fazer relacionamento, junto. né, com Deus. Então foi muito importante você ter pontuado isso para nós, sabe, Lu? Às vezes as mulheres que estão nos ouvindo estão passando aí por essa fase, né, dela querer muito e o marido ainda não o coração ainda não se abriu totalmente Uhum. para Tudo é essa o tempo de realidade. Deus, né? Tudo é o tempo de Deus. Então tenhamos paciência, mulheres, sabedoria, aguarde o tempo oportuno do Senhor, porque quando Até as quando coisas ele estão no tempo queria, de até lá foi o Deus, contrário, né? Ele não queria adoção, mas queria a fertilização de novo. E eu pedi, Senhor, eu não posso falar agora para ele que ele está muito empolgado com a fertilização. uhum, Então, Deus falou assim para mim, calma, não fale agora. Deixa eu passar um uhum, pouquinho esse momento, né? E aí depois, quando Deus falou assim, pode falar. Quando ele tocou, não, eu falei assim, olha, eu não tô, Deus falou comigo que não é para fazer mais, né? E ele concordou, né? Ele concordou. uhum. Às vezes precisava de passar pela etapa da frustração de não ter dado certo para Isso. que quebrantasse o coração que estava endurecido, né? E a E Deus forma como Deus confirmando, tem para tratar com cada um de nós, né, Lu? Porque nós somos muito diferentes. Cada sim, ser humano é único. E a forma como verdade. Deus trata conosco é justamente respeitando essa particularidade de cada ser humano. Então, Verdade. às vezes acontecem coisas difíceis na vida da gente que não é só para a gente, mas é para quem está Uhum. próximo da gente também ser Exatamente. quebrantado por determinadas situações. O Senhor tem o jeito dele de tratar conosco, né? Exatamente. E é interessante que, assim, se alguém um dia criticou a gente por ter adotado, nós não sabemos. Uhum. Né? Quem muito preocupou foi minha mãe. Minha mãe preocupou demais. Né? Mãe, né? Ah, sempre. Mãe, A não tem como. mãe falou um monte, né? Muito preocupada. Meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas aí Deus falou meu coração e a gente perseverou, porque a gente tinha completamente certeza, né, do que Deus queria para nós. Uhum. Lu, e depois que vocês estavam lá, vocês mudaram, né? Porque vida
missionário, vida de Isso, pastor, é assim, a gente não tem um tempo eterno no exatamente. lugar. A gente está aqui em um Aham. determinado momento, depois o Senhor nos move para outro lugar. E quando foi feita essa transição, né, de Pois ministério, de é. igreja, essa realidade, É. né, de ter aí líderes aí à Ai, frente ai. do ministério com essa realidade da adoção. Na igreja, você encontrou assim alguma Não, dificuldade, algum preconceito, ou não. às vezes muita especulação dos irmãos? Como que foi isso? Em Cristás foi totalmente, né? A princípio, como eu falei, nunca ninguém chegou para a gente falar, muito pelo contrário, todo mundo paparicava muito Uhum. Ezequiel, todos amaram demais Ezequiel. E, por incrível que pareça, a cidade que nós fomos transferidos foi para o Sul, a Foi. cidade onde o pessoal totalmente cuidou da gente lá, né? Já Então, conhecia, né, assim, toda a o história. aniversário, o terceiro ano de aniversário, quem fez foi a igreja. Ai, que Terceiro aniversário foi a gracinha. igreja, porque ele já tocava bateria, fazia ritmo. Então, o pessoal lá fez todo, foi lindo o aniversário dele de música. Tinha um Uhum. teclado no chão, assim, que não, fizeram assim uma árvore de Mateus fez uma árvore com todas as fotos dele, não sei como ele conseguiu tantas fotos, e foi lindo o aniversário, né? Então a igreja Alugaram a fez roupa aquele dele, papel de abraçar, de sim, acolher, né? alugaram a roupa dele de terninho, de como se fosse Fantasia. músico. Ai, meu Deus, que Então coisa foi linda. lindo, entendeu? Então, assim, graças a Deus, aqui eu sempre fui muito bem aceito, muito bem amado, graças a Deus, sabe? Uhum. Inclusive, se a gente, por exemplo, Cristian sabia que Ezequiel, né, era nosso filho do coração, Uruaçu, logicamente, mas quando nós chegamos aqui em Silvânia, o pessoal não sabia. E aí, como é que foi a realidade Quando aí em nós Silvânia? falamos, tem gente que não acredita. As pessoas não conseguem associar que isso Não, é a porque não é realidade. coisa de Nilson, né? O pessoal fala assim, Então todo não. mundo é pego de surpresa, assim, não, Não, engraçado, o detalhe, isso aqui é uma piada, mas foi verdade. tá. Lá em Crixás, né, o pessoal falava assim para mim, assim, pastora, o Mãe de Mills deu uma passeada lá em Uruaçu, porque não pode. Eu falei assim, não, todas as passeadas que o Edmilson teve em Uruaçu, eu estava junto, eu confio no meu taco. Glória a Deus que a Então amada virava estava assim, junto. piada, sabe? Virava piada, porque de tão, mas de piada mesmo, sabe? Porque de tão parecido que Ezequiel é dele. Lu, eu enxergo isso daí, sabe, como honra, né? Como honra de Deus É mesmo. verdade. Porque quando a gente se abre para esse tipo de experiência e se submete à vontade de Deus e a gente obedece o que Deus tem para cada um de nós, o Senhor ele nos honra em É verdade. pequenas coisas que às vezes podem São passar detalhes. desapercebida aos nossos olhos ali por causa da correria da vida, mas que são pequenos detalhes onde a gente vê o Senhor honrando, o Senhor cuidando, o Senhor amando de maneira Providenciando. extraordinária, né? Que É. lindo. Aí eu já ouvi dizer que quando às vezes eu falo, né? Às vezes alguma coisa, eu não sei por que que a gente detalhe, assim, que ele, nosso filho do coração, eu já ouvi falar que alguém falou assim, sei pra que ela ficar falando isso, ele é a cara de Deus. Que já tá Agora ali, depois, ó, agora juntinho de depois dele vocês. falecido, sabe? Então, assim, é muito incrível, é algo sobrenatural. Foi Amém. gerado em Lu, outro útero, mas é nosso. é de vocês, né? Tem a marca de vocês nele, né? Verdade. Lu, tem alguma passagem bíblica que te marcou nesse processo ou que te acompanha ainda? Porque a gente está falando aí, né, da mãe de coração, mas aí você continua sendo mãe de coração. Agora o Ezequiel já Exatamente. está com 12 anos e tá aí entrando nessa fase aí de adolescente, né? Ai, Jesus, tanta conta de E mim. aí já começam os outros desafios da maternidade, né? As Sim, outras lutas que nós mães desafiador. enfrentamos. Desafiador, é novas etapas, né? E aí, não sei se tem alguma coisa que te marca em uma passagem bíblica que anda com você desse período até agora, ou se você quer compartilhar o que você viveu lá atrás e como que tá sendo, compartilha com a gente. Eu gosto muito daquele salmo, né, que Deus faz com que o solitário viva em família.
eu levei muitos anos, né, solitária, né? Uhum. Fora da minha casa, eu sou do Rio de Janeiro, né? Campos do Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Cheguei de lá agora cuidando da mamãe que está com Alzheimer. E então, assim, eu levei muitos anos solteira no ministério, muitos anos mesmo. Uhum. Eu tinha apenas 11 anos e 9 meses e 3 dias que nós estávamos casados. Então, eu Uhum. gosto muito desse texto, e esse texto me acompanha, né? Já há muito tempo. Deus faz com que o solitário viva em família. Então, nós formamos uma família, né? Eu, Edmilson, depois o Ezequiel. E hoje eu tenho uma família, né? Que é o Ezequiel. Somos É, nós dois apenas hoje. Mas nós somos uma família. é uma E, família linda. e, e esses três textos, né? Que me acompanham, que marcaram a adoção do Ezequiel naquele culto. Né, Uhum. sobre essa questão da adoção na Bíblia, é bíblico, saber Uhum. que nós temos um Pai que nos ama do jeito que nós somos, ele não muda, não escolhe, né? "Ah, eu vou escolher esse aqui, não, ele acolhe a todos. Ah, porque esse aqui nasceu dessa forma, porque daquele ali, daquele jeito. Não, quando a gente ama, a gente não escolhe dessa forma. É um Uhum. amor genuíno, um amor que realmente, né, pode nos preencher todo o nosso vazio, assim, o nosso Deus. Então, esses três textos, né, que eu citei, foi lá naquele que eu tive um encontro muito grande, né, na adoção desse menino, que hoje é um adolescente, batizado ali na igreja de Crixás, né, e a sua mãe também se converteu, né, nesse processo todo. Foi assim, A mãe processo lindo. biológica do Ezequiel hoje, ela é cristã. Não, desse outro menino, eu não conheço a mãe do Ah, eu só vi uma vez. uhum. Desse outro menino lá daquele processo que eu falei, que era a minha amiga, que Sim, era da lá amiga da atrás. faculdade, que Aham. ela se converteu através do discipulado, o esposo se Uau. converteu, e hoje então o rapaz já se converteu, está na igreja de Uhum. Crixás, né? A Que mãe dela se gracinha. converteu. Então, Ai, assim, gente. a gente tem uma ligação muito grande com essa família também lá de Crixás, né? Uhum. Já marcou muito meu ministério. Foi lá que eu casei, no caso, casei no Rio, mas a nossa Uhum. despedida foi lá de solteira. A igreja também sempre foi assim, apoiadora. Fizemos uma festa linda para 300 pessoas, veio gente, tudo quanto é banda, né, do Goiás para Crixás, desceu para lá, ônibus, micro-ônibus. Então, assim, a gente louva muito a Deus para ver de Crixás, né? Lá Deus fez muitas coisas. Me casei, né, em Campos, mas fui para lá com Edmilson. Ezequiel nasceu em Uruaçu, mas nós fomos lá, foi lá que nos recebeu. Uhum. Né? Então, Deus tem feito, né? Cada ministério a gente tem uma parte da nossa vida familiar, né? E aqui, Uhum. infelizmente, né, Deus tirou o Edmilson, né? Deus Uhum. tirou meu pai quando eu também estou aqui, há 6 anos atrás. Mas tudo faz parte, né? É muito difícil, muito complicado. Aqui eu descubro que Ezequiel, né, tem essas situações, ele tem distúrbio muscular Uhum. de cintura, ele tem TDAH, ele tem déficit cognitivo leve, e estamos estudando, né, uma possibilidade de ele ser também autista. Uhum. Então não é fácil, não é É, fácil. Deus te escolheu para o Ezequiel com um propósito, né? O Ezequiel precisava de suporte, né? Então, realmente, a providência divina do Senhor, né? De cuidado, de amor, de acompanhamento, de acolhimento na vida do Ezequiel. E, Lu, fala pra gente, assim, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando, que às vezes estão com receio ou têm dúvidas sobre a adoção. Você já falou Uhum, para a gente ter cautela, né? uhum, E esperar a resposta do Senhor. Mas assim, que mensagem você daria para as mulheres que estão, né, nessa iminência de serem mães de uhum. coração? Né? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Primeira oração mesmo, né? Eu Uhum, vejo que a oração é a primeira coisa. Os sinais de Deus são vistos, claros, quando nós buscamos com sinceridade. Porque muita gente quer ouvir a de Deus falar assim: ah, Senhor, é isso que o Senhor quer mesmo. Porque quando a gente quer uhum, adoção, a gente quer ouvir o Senhor que a gente quer. Senhor, confirma, confirma. Quando você uhum, ora uma coisa ao Senhor, você quer que Ele confirme aquilo dali. Então, uma das coisas que a gente precisa ter muita sinceridade com Deus e ouvir realmente o que Deus está falando.
porque a gente às vezes se engana, né? E a gente às vezes não é Uhum. para isso. Mas uma das coisas que eu falo, ore muito com o seu esposo. Precisa ter concordância. Se existe Uhum. algum ponto que discorde, por exemplo, meu esposo não concordava, então eu me calei. Uhum. Até Deus revelar sinais para ele, né? Então, acalme seu coração, né? Primeira coisa é a oração, sinais, concordância do esposo, né? Ou da Uhum. esposa, tem homens que querem e a esposa não quer. Outra coisa que eu aconselho, talvez tenha mulheres que queiram ser mãe solo. Eu Hum. não aconselho, não aconselho, porque é, criança ela precisa ter uma figura paterna, né? Verdade. Então, por mais que seja o avô, tenha a figura paterna, mas é avô. Uhum. Tem o tio, Pai é uma coisa, tio, né, Lu? é Avô é diferente, outra. gente. Diferente. É. Então, assim, eu respeito, eu acho bonito, eu acho até desafiador. Porque, por exemplo, eu fui mãe com um esposo. Hoje eu sou a mãe sem esposo, sem pai. Uhum. E é uma carência do meu filho ter um pai. Isso É uma dói meu coração. necessidade. Ele pede, Uhum. entendeu? Então, assim, é muito difícil para a criança, principalmente quando o filho, como Ezequiel, tinha um pai muito referência para ele. Muito presente, né? Muito, 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 muito referência de pai de Ezequiel sobre Edmilson é assim, altíssima. Uhum. Eles eram assim, com parceiros de confidência, de entrar no quarto. Eu não sei E até hoje o você que eles ficar de falavam. fora. E eu ficava de fora, né? Como do Bolinha, né? O que está acontecendo? Eles riam da minha cara, filho. Né? Eles ficavam rindo, fala para ele não, fala para ela não. Então, Não é assim. conta. Então, isso é muito importante para. E se for um menino, né? Se Sim. for um menino, é muito importante. Mas as pessoas, elas esquecem, elas não sabem. A psicologia fala, agora vem um pouquinho, né, questão de ciência mesmo. A psicologia, porque é menino. Não, a menina precisa do homem, pai, Uhum. como referência, tá? É muito importante, não porque menina não precisa ter pai. É psicologicamente comprovado que a mulher, desde a sua infância, precisa do referencial masculino, pai. Então, por isso que muitas crianças elas crescem desajustadas, porque elas Uhum. não têm esse referencial. E mesmo você que tem um referencial, que tem um marido e que talvez não está muito ajustado também no seu casamento, é alguém que, né, não sei para quem que eu vou estar falando agora, Uhum. precisa de um ajuste, porque existem crianças também que não vão querer se casar, meninas, que não vão querer se casar por causa do esposo que é para a mãe ou do pai que é para a filha. Uhum. Então, é muito séria essa questão da adoção e mãe biológica, Uhum. tá? Não é só para a questão da adoção, é uma É a, questão de ser é, mãe e pai. é a complexidade da maternidade. Complexidade da maternidade, entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma filha ou um filho, você deseja se casar de novo, cuidado com quem você vai se casar, porque precisa ter essa criança como alguém realmente parte dele. Entendeu? É, Exatamente. é muito desafiador. Se você é Uhum. viúva, se você não é viúva, se você tem filho, se você não tem filho, não importa. Ser mãe é cuidar de uma forma com excelência, a gente não tem essa excelência, mas buscar essa excelência para os nossos filhos. Né? E E a muita gente gente até se busca onde, anula. né, Lu? Onde é que a gente busca? Ó, Em é em Deus. Deus, É em né? Deus. Não é né? na gente, Não é porque na como a Lu gente. falou, nós somos falhas, nós somos Sim, pecadoras. Nós temos um problema lá atrás que foi gerado por causa da queda, e hoje o exatamente. efeito das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, é por causa da queda que houve lá atrás. Ela nos Exatamente. afetou. E a nossa maternidade hoje sofre com os efeitos da queda. E Então, nós nós não temos que somos perfeitas. E nós não podemos ficar com esse efeito de lá, culpar lá. Uhum. A gente Não, tem que a gente acertar tem que seguir agora. agora. A É. gente tem que acertar agora. Entendeu? É culpa da Eva, é culpa do Não. Adão. Não, a gente não pode ficar nessa história aí que é Uhum. jogar culpa para os outros. Então, eu sou muito realista. Então, eu Uhum. sei que a gente precisa melhorar enquanto mãe. Né? E E a é gente um só consegue, ó, desafiador. A só com gente não Deus. consegue se não for da dependência do Senhor. Né? Então, e a nossa nova geração, essa nova geração, ela vem carregada de muito assim.
autonomia, né? Eles querem Uhum. ser donos de si mesmos, né? E a questão da adoção, ela vem assim, é uma caixinha de surpresa. É. Ah, pastora, então só adoção que é uma caixinha de surpresa? Engano. Uhum. Larga de bobeira, gente. A mãe biológica é uma caixinha de surpresa também. Foi o que eu falei para o juiz. Uhum. Seja fisicamente, como a questão do Ezequiel, foi uma caixinha de surpresa que foi descoberta agora, né? Sim. A questão do TDAH, não. O TDAH desde 5 anos nós já sabíamos. Mas, e a criança biológica? Quantas crianças biológicas que já nasceram sem andar, sem falar, totalmente em cima de uma Sim. cama? Então, você, porque é biológico, tá vendo? Nem sabia de onde que veio. Gente, tem nada a ver isso. Para com Uhum. isso, sabe? Isso é julgamento terrível. Você É. não vai ajudar a família que está adotando, a Uhum. família do coração. Você vai estar, assim, trazendo para você algo ruim, porque a família não está nem aí disso, não. Família que ama vai pegar até aquela que está lá, eu já tenho vendo história, né? Tem enfermeiras que pegaram no hospital a criança que abandonaram aqui porque era deficiente. Uhum. Então, eu quero deixar esse alerta para as mães que são atípicas. Eu sou uma mãe atípica hoje, assumida. Eu tenho uma luta em Silvânia, nós temos uma luta, assim, nós temos um grupo de mães atípicas, nós temos crianças na nossa igreja atípica, e nós temos tentado dar o suporte que nós podemos. E Então, é você, realidade, viu, mães? É cada dia realidade mais, hoje. cada dia E é mais. importante a gente falar isso das mães atípicas, porque quanto antes você aceitar esse processo do seu filho, antes ele vai ser beneficiado, né, com os recursos, com qualidade de vida, com socialização diferenciada. Você, mãe, você não vai estar sozinha nessa, né, Lu? Que às vezes a mãe acha que ela está sozinha, quer dar conta de abraçar o mundo e fazer tudo sozinha. Não, a gente precisa de uma rede de apoio. É muito importante isso que você falou, Lu, né? A gente está tentando montar essa rede de apoio aqui em Silvânia, e uma das coisas que a gente tem percebido é que as próprias mães, às vezes, elas se fecham, sabe? E não Uhum, conseguem pedir socorro, né? Não conseguem falar. Então, a gente está movimentando a cidade para uma audiência pública, inclusive, em relação à questão do autismo e as crianças deficientes, porque uhum, elas precisam de um suporte muito maior do que a criança, entre aspas, normal, né? Então, no 17 de setembro, nós vamos ter uma audiência pública aqui, o vereador Hamilton, né, de Anápolis, que já tem um empenho muito grande há muitos anos, desde que o filho dele nasceu, tem mais de 18 anos, e a Janaína, né? Então, ele vai estar vindo para cá para dar um suporte para a gente. A Câmara de Vereadores abraçou, o nosso presidente da Câmara é pastor também, então nós estamos mobilizando. Então, você que é mãe atípica, que é biológica ou não biológica, nós temos que nos unir, entendeu? Não exatamente. criticar a outra. Ah, o filho da outra está assim, não importa se é biológico, Uhum, se é biológico, nós temos que nos unir. Nós temos que orar umas pelas outras, nós temos que estar juntas, porque ninguém sabe do amanhã. não. O amanhã pertence a Deus. Às vezes É. você não vai ter um filho biológico atípico, mas pode ter um neto, O alguém da sua sobrinho. família, um sobrinho, né? Uhum, A família da minha mãe tem vários, né? uhum, Então a gente precisa entender, olhar tanto a mãe do coração, a mãe que é atípica, como outro olhar. E a igreja precisa fazer isso. As nossas igrejas precisam entender que tanto mães atípicas, mães do coração, elas precisam ser recebidas com muito amor, né? abraçadas, né, E Lu? abraçadas, porque não é fácil. Né? Não é fácil. Então, eu sou mãe adotiva, mas do coração eu sou mãe atípica. Deus me coroou com as duas preciosidades. E Deus sabe o porquê, né, Pai, Lu? Lá tá Senhor, me dá você lutando agora. resistência, papai, me dá sabedoria e saúde para criar meu filho. Amém. E Lu, Deus te escolheu, né, com um propósito, Lu. Você tá lutando, né? Não é só pelo Ezequiel. Não, Você sou uma acabou de guerreira. compartilhar aí, né? Outras crianças também. Então, o Senhor sabe, né? Quando Ele Nós já coloca algo no fomos, nosso coração. nós já fomos na Secretaria de Educação, fizemos reunião com a rede, fizemos reunião com o presidente da Câmara, agora só falta com a secretária de Saúde. Vamos E orar para que dê tudo incentivei. certo. Vai dar, ore por nós, para essa causa. Sim, Né? vamos orar. Incentivei, inclusive, as mães irem para a promotoria pública, porque o poder público, de um modo geral, em todas as cidades no Brasil, é tudo muito bonito no papel.
Sim. Adoção é muito bonito no papel, mas Uhum. é burocrática. E as escolhas, não sei que são ideais, né? Mas Deus sabe. Então, não é uma coisa fácil. Tudo é muito burocrático no nosso país. Né? Então, do Ai, bem. Então, é é. alerta para vocês aí, tá? Tá bom, Lu, que delícia, hein? Nossa, Quero quanta fazer. coisa a gente falou, tanta coisa importante, significativa, quanta coisa boa, quantos alertas importantes, né, para nossa vida como mulheres cristãs, para a gente ter mais maturidade, para a gente crescer, né, à luz da palavra de Deus, para a gente ponderar nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Verdade. Ai, muita coisa linda. Você quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Não, eu quero realmente agradecer a Deus, né, pelo privilégio de ser uma mãe do coração. Não gosto dessa palavra adotiva, eu gosto do coração. A mãe A do mãe do coração é mais coração. lindo, né? É porque é do coração mesmo, né? Eu gerei já desde a minha infância no meu coração, né? Detalhe que no primeiro ano de seminário, eu já orava pelos meus filhos e pela esposa dos meus filhos e esposo. Uau, Eu Lu. aprendi isso com a Nelly Soares Ferreira, irmã do pastor Benedito Soares Ferreira, Uhum. pai do Ministério das Missões Mundiais, né, o diretor, porque eles são da minha terra. E a Nelly falava assim, tá vendo esses meninos que estão correndo pelo seminário, a tábua, chão de tábua, nosso seminário, tá aquele barulhão, Fazer o esses meninos barulho. aí, ó, eu já oro pelo esposo da Priscila e pela esposa do Davi e do Lucas. E eu peguei aquilo. E Já eu, aprendeu, né? desde o primeiro ano de seminário, eu oro pela esposa ou esposo do meu filho, que eu nem sabia quem era. Se Deus deu para Uhum. ele, né, se casar um dia, eu tenho orado por isso. E tenho falado com ele. Já tenho falado isso para ele. Amém. Temos que orar mesmo, né? Pelo futuro dos nossos. Muito, 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 muito. Ai, gente, que delícia. Minhas queridas irmãs abençoadas, nós chegamos então ao fim de mais um episódio do Pode Abençoar. Hoje falamos sobre a beleza da adoção, sobre ser mãe de coração e sobre como Deus usa caminhos diferentes e igualmente poderosos para construir famílias. Aprendemos com a história da filha de Faraó, que acolheu Moisés com compaixão, e também com a verdade profunda de que nós mesmas fomos adotadas por Deus por meio de Jesus Cristo. Que realidade linda e transformadora. Se você está nesse processo ou tem considerado abrir o seu coração para a adoção, que este episódio tenha sido um sopro de fé e de esperança ao seu coração. Deus está presente em cada passo da jornada, nos detalhes, nas esperas e nos recomeços. Ele vê o seu coração, ouve as suas orações e caminha com você. Se esse episódio falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e continue acompanhando os próximos episódios do Pode Abençoar, para mais histórias de fé e de superação em Cristo Jesus. Muito Amém. obrigada, Lu. Ó, um beijo para você no seu coração, um beijo para o nosso Ezequiel. E a nossa oração é que o Ezequiel continue crescendo e que o Senhor o Amém. fortaleça, o capacite para o propósito que Deus tem na vida do Ezequiel. E que Deus te revista, minha querida, com força, com poder e com ousadia para que você Amém. consiga, né, superar e enfrentar todas as batalhas e os obstáculos e os desafios da maternidade, porque minha amiga, você é mãe. É uma mãezona. E que privilégio poder aprender com você, Lu. Muito obrigada mesmo, no fundo do meu coração, tá? Eu que agradeço por você lembrar de mim, né? E eu amei o tema do Pode Abençoar. Amei, pode. Ai, Que coisa mais inteligente de Deus. Pode abençoar. Perfeito, viu? E ai, o que meu bom. desejo é que esse pode abençoar, abençoe muitas mães, as que são, né, mães, as que não são, as que desejam ser, né, que Deus possa estar acalentando. E não julgue aquelas que não querem ser. Uma das coisas que a gente precisa também trabalhar isso. Tem gente que não nasceu para ser mãe. E a gente não pode julgar isso. Ah, é um absurdo. Não, não é um absurdo.
né? Deus sabe de todas as coisas. Deus quer que ela trabalhe em outra coisa, com outras situações, dedique-se É a outras verdade. situações, dedique-se a mães que, né, estão precisando de colo, que tem tempo livre. Então, vamos parar de julgar, né, gente? Vamos amar, Verdade. porque É pode isso abençoar. aí. Amém, amém. Obrigada, amiga. Ó, Beijo. Precisando de mim, beijo. tô aqui, tá? Beijo Tá. para vocês todas. Com Tchau, Deus.